Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dentro do nosso bloco sobre doenças de notificação compulsória. Vamos dar continuidade aqui ao estudo desse tema e hoje nós vamos ver os critérios para a definição das doenças que são de notificação compulsória. Quais critérios são utilizados para definir as doenças que devem ser notificadas? Você já se perguntou por que, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, câncer não são de notificação compulsória? Simplesmente porque essas doenças não atendem a esses critérios que são necessários para que uma doença seja de notificação compulsória. Então hoje você vai entender com facilidade, essa aula é essencial para complementar os seus estudos. Vamos ver, inclusive, como este tema é cobrado em provas, porque às vezes você se pergunta, para que eu vou estudar isso, né? Então a gente já vem, coloca a questão também para você ver que já caiu em provas. Então nesta aula você tem dicas aqui cruciais para sua aprovação. Então me assista e me acompanhe até o final desta aula. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, esta aula vai ficar disponível depois para os nossos alunos do nosso curso de enfermagem para concursos, que é o Em Frente os Concursos. Nós temos agora o nosso curso, onde você consegue acessar todas as minhas aulas através de uma plataforma totalmente intuitiva. Na plataforma, as aulas estão organizadas por módulos para otimizar o seu estudo. Além de lá, você também ter os materiais de apoio, como os slides das aulas e outros conteúdos complementares. Então, se você quer assistir todas as minhas aulas e garantir a sua aprovação, vai para o nosso site e confira o nosso curso completo de enfermagem. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. E lá no nosso site você também vai encontrar os nossos materiais em PDF, que são e-books preparatórios para concursos públicos e residências. Inclusive lá nós já temos o nosso e-book com estudo completíssimo desse tema, doenças de notificação compulsória, com a teoria completa, várias questões para você treinar. Todos os nossos e-books são bem completos, aprofundados, e você vai ter ali a teoria e as questões para você treinar, materiais de SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Então vai para o nosso site, porque lá nós temos vários materiais e cursos aí que irão potencializar a sua preparação, tá bom? Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Vamos já começar então a nossa aula vendo os critérios, que são utilizados para definir uma doença como sendo uma doença de notificação compulsória. Aqui nessa tela eu trouxe o geralzão para você ver quais são os critérios, mas a gente vai aqui explorar cada um deles para você entender com mais facilidade, tá? Então aqui a gente tem os critérios para a inclusão de uma doença e agravo na lista de notificação compulsória. O primeiro deles é a magnitude, nós temos também aqui o potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, compromissos internacionais e regulamento sanitário internacional. Aqui a gente vai ter as doenças que são de importância, que representam uma ameaça à saúde pública em nível mundial, Então a gente está falando aqui de vários países e a gente tem uma lista, de doenças que seguem o regulamento sanitário internacional, unindo esforços, de todos os países aqui envolvidos para prevenir a disseminação dessas doenças aí. A gente está falando aqui de endemias, de pandemias, enfim. Ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde também é um outro critério que a gente tem aqui para incluir uma doença dentro dessa lista. Na aula anterior eu expliquei para vocês que a gente tem uma lista nacional, de doenças, agravos e eventos de saúde pública que devem ser notificados. Nessa lista nós temos a relação de todas aquelas doenças que obrigatoriamente devem ser notificadas. Então aqui a gente está falando dos critérios de inclusão dessas doenças dentro dessa lista nacional, que atualmente a gente tem a definição dela lá na portaria número 4 de consolidação do SUS. Vamos então entender cada um desses critérios aqui. O primeiro deles, como eu falei para vocês, é a magnitude, O que é a magnitude? Aqui na magnitude a gente está falando de doenças que afetam um grande número de pessoas, com uma alta incidência, ou seja, com um número muito grande de novos casos. Então é aplicável a doenças de elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos. Então a gente está falando de doenças que afetam um grande número de pessoas, com alta incidência, de novos casos,
com uma prevalência também alta, né? Ou seja, a gente tem um número alto de casos existentes, ou também a gente tem aqui a questão da mortalidade, tá? Por que é importante a gente definir as doenças a partir desse critério? Porque as doenças de grande magnitude, elas podem sobrecarregar o sistema de saúde, né? E causar impactos também socioeconômicos significativos. E a notificação dessas doenças permite identificar áreas que têm um maior risco e direcionar ali os recursos para fazer a prevenção e o controle dessas doenças. O outro critério que a gente tem é o potencial aqui de disseminação, que é representado pelo elevado poder de transmissão da doença, por meio de vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob risco a saúde coletiva. Aqui no potencial de disseminação, nós estamos falando de doenças que se espalham facilmente, seja por contato direto, por vetores, como por exemplo os mosquitos, água ou alimentos contaminados. Por que é importante notificar essas doenças? Porque são doenças que têm um alto potencial de disseminação, podendo causar surtos e epidemias mais rapidamente. Então, a notificação aqui vai permitir identificar precocemente a ocorrência de novos casos e implementar medidas de controle para evitar essa propagação. Prosseguindo, nós temos também aqui como critério a transcendência. Aqui na transcendência, a gente vai ter doenças que causam grande impacto na saúde, na sociedade e na economia. Aqui inclui a severidade, que é medida por taxas de letalidade, de hospitalização e de sequelas. Inclui também a relevância social, que é avaliada subjetivamente pelo valor imputado pela sociedade à ocorrência daquela doença e que se manifesta pela sensação de medo, repulsa ou indignação, ou seja, quantas pessoas temem, né, aquela doença. Então está relacionada aqui ao estigma, né, ao medo, tá? E também leva em consideração a relevância econômica, que é avaliada por prejuízos decorrentes de restrições comerciais, como o que aconteceu na pandemia da Covid-19, né? Vários estabelecimentos precisaram ficar fechados, né? Redução da força de trabalho, absenteísmo escolar e laboral. Então aqui a gente tem perda, né, de produtividade, os custos de tratamento envolvido. Por que é importante notificar essas doenças? Porque as doenças de alta transcendência exigem uma atenção especial das autoridades de saúde. São doenças que têm um potencial de causar danos à saúde pública e à sociedade como um todo. Então, a notificação vai permitir monitorar a ocorrência dessas doenças e avaliar também a efetividade das medidas de controle aqui aplicadas. Nós temos também como critério a vulnerabilidade, né, que é medida aqui pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre os indivíduos e coletividades. O que é então essa vulnerabilidade? A gente está falando aqui de doenças para os quais existem medidas de prevenção e de controle. Então são doenças que a gente pode prevenir através, por exemplo, da vacina, através de medicamentos, do saneamento básico, né? Então a notificação de doenças vulneráveis permite avaliar a efetividade das medidas de prevenção e controle, identificar aqui os grupos populacionais mais vulneráveis e direcionar ações para aumentar ali a cobertura e o acesso a essas medidas. Outro critério são os compromissos internacionais relativos ao cumprimento de metas continentais ou mundiais de controle, de eliminação ou de erradicação de doenças previstas em acordos firmados pelo governo brasileiro com organismos internacionais. Aqui são doenças que o Brasil se comprometeu a notificar em acordos internacionais, como por exemplo os acordos da Organização Pan-Americana da Saúde, né, a OPAS, e também da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A notificação de doenças sob compromissos internacionais é fundamental para a cooperação global em saúde, né, permitindo o monitoramento da situação epidemiológica em diferentes países e também a implementação aqui de ações conjuntas, né, para o controle de doenças, tá? Temos também o Regulamento Sanitário Internacional. Aqui, no caso, as doenças que estão definidas como de notificação compulsória internacional são incluídas obrigatoriamente nas listas nacionais de todos os países membros da OPAS e da OMS. Então aqui são doenças que, por sua gravidade e potencial de disseminação internacional, são de notificação compulsória em todos os países membros da OMS.
A notificação dessas doenças vai ser essencial para a prevenção e controle de surtos e epidemias em escala global, né? Permitindo a rápida identificação de casos e a implementação de medidas de controle em diferentes países. E o último critério que a gente tem aqui são as epidemias, surtos e agravos inusitados. Aqui nós vamos ter todas as suspeitas de epidemia ou de ocorrência de agravo inusitado devem ser investigadas e imediatamente notificadas aos níveis hierárquicos superiores pelo meio mais rápido de comunicação disponível. Mecanismos próprios de notificação devem ser instituídos, definidos de acordo com a apresentação clínica e epidemiológica do evento. Aqui nesse critério, pessoal, nós vamos ter situações em que há um aumento inesperado, né, no número de casos de uma doença. Ou a gente pode ter também aqui a ocorrência de doenças raras ou aquelas que até então eram desconhecidas. A notificação imediata de epidemias, surtos e agravos inusitados é crucial para a rápida identificação da causa dessas doenças, para a gente conseguir implementar as medidas de controle e de prevenção de novas ocorrências. Então, gente, a seleção das doenças que serão notificadas, observe que é um processo complexo, né, que leva em consideração vários aspectos relacionados à saúde pública, à sociedade e também à economia. A notificação de doenças é uma ferramenta aqui essencial para a vigilância epidemiológica, permitindo, né, que as autoridades de saúde monitorem a ocorrência de doenças, identifiquem aquelas áreas que são de maior risco e implementem medidas de prevenção e controle para proteger a saúde da população, ok? Então esses são os critérios que a gente tem para definir uma doença aí a ser incluída na lista de notificação compulsória. Prosseguindo, nós temos ainda que a escolha das doenças e agravos de notificação compulsória obedece aos critérios, né, que são os critérios que eu acabei de falar para vocês: magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle, sendo a lista periodicamente revisada, tanto em função da situação epidemiológica da doença, como pela emergência de novos agentes e por alterações no regulamento sanitário internacional. E eu falei para vocês, né, na aula anterior, que essa lista nacional de notificação compulsória, ela passa por várias atualizações. Nós, inclusive, já tivemos atualização dessa lista em 2024. E eu estou sempre trazendo aqui novas aulas para vocês, justamente por quê? Porque a gente sempre tem mudanças dentro dessa lista, no sentido de inclusão de novas doenças. Os dados coletados sobre as doenças de notificação compulsória são incluídos lá no SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, né? É onde todas as notificações são lançadas, tá? Como eu falei para vocês, esses critérios, né, de definição das doenças caem em provas. Você pode se perguntar, para que eu vou estudar isso, né? Então a gente já coloca aqui a questão para provar para vocês que cai em provas, tá? Então olha só essa questão aqui do Instituto AOCP para a EBSER. Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer a alguns critérios dentre eles. Então, observe que no enunciado a banca já cita esses parâmetros, esses critérios de inclusão das doenças, né, e agravos na lista de notificação compulsória, tá? Então, isso cai sim em provas, beleza? Vamos analisar as alternativas? A gente precisa ver aquelas em que a gente vai ter os critérios, tá? Letra A, disseminação. Na verdade, o que a gente tem aqui é potencial de disseminação, né? Não seria só disseminação, tá? Contaminação. Contaminação também não é um critério. E agravante também não é um critério. Letra B, exposição, não existe esse conceito. Período de incubação também não tem nada a ver. Predisposição também não é um critério, né? Letra C, magnitude, nós vimos que sim, que é um dos critérios que a gente tem. Transcendência também. E vulnerabilidade, perfeito, né? Todos esses são critérios que são utilizados para incluir essas doenças na lista de notificação, ok? Então, gente, gabarito aqui, ó, letra C de crack. As outras alternativas citavam também termos nada a ver, né? Circulação, parâmetro, ó, responsabilidade, abordagem, requisito, confiabilidade, nada a ver. Então, se você tem o conhecimento, o que acontece? A resposta certa salta nos seus olhos. Ela fica ali, ó, brilhando, piscando para você na hora da prova, né? Mas você é aluno em frente, você está assistindo essa aula, então você vai gabaritar, ok? Vamos ver mais uma questão aqui, ó. Uma questão da banca IBAD. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feito à autoridade sanitária por profissionais de saúde, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes.
Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória seguem alguns critérios, são estes. Então, mais uma questão cobrando aqui, ó, os parâmetros de inclusão das doenças dentro da lista de notificação compulsória. Letra A. Identificação de fonte de infecção e modo de transmissão. Não, a gente não tem esse critério aqui. Identificação de grupos expostos a maior risco. Também não. Confirmação do diagnóstico. Também não, até porque as doenças que são notificadas, pessoal, a gente não precisa ter a confirmação do diagnóstico, tá? Se tiver a suspeita, a gente já tem que notificar, tá? Determinação das principais características epidemiológicas, também não, nada a ver, né? Letra B, magnitude, perfeito, é um dos critérios. Potencial de disseminação, perfeito também. Transcendência, olha só, são os critérios que a gente viu. Vulnerabilidade, compromissos internacionais, gente, olha isso. Olha o gabarito piscando para você. E ocorrência de emergências de saúde pública, epidemias e surtos. Então, como eu falei para vocês, ó, a resposta certa brilha nos seus olhos, tá? Então, não vou nem olhar as outras alternativas. Então, é isso. Se você sabe o conteúdo, você gabarita, beleza? Nós temos aqui, pessoal, também falando das unidades sentinelas. No Brasil, utiliza-se com frequência as unidades sentinelas, que refere-se geralmente aos hospitais que internam doenças infecciosas parasitárias e informam diariamente aos órgãos de vigilância os seus internamento e atendimentos ambulatoriais. Desse modo, destaca-se com rapidez as doenças que necessitam de atenção hospitalar e estão sob vigilância epidemiológica. As unidades de sentinela, pessoal, são hospitais que são selecionados estrategicamente, são unidades que desempenham um papel ali crucial na vigilância epidemiológica das doenças infecciosas e parasitárias. Essas unidades, elas monitoram de perto e relatam diariamente os casos de internação e atendimento ambulatorial relacionados a doenças específicas, né, permitindo ali a detecção rápida de surtos e a tomada de medidas de controle. Esses hospitais não são obrigados a ser unidade sentinela, é opcional, e geralmente são hospitais com maior capacidade de diagnóstico, de tratamento de doenças infecciosas e parasitárias, tá? Essas unidades acompanham de perto os casos, né, das doenças que são prioritárias. As informações coletadas são enviadas diariamente ali aos órgãos de vigilância epidemiológica, como as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, né? Esses dados são analisados para identificar as tendências, detectar surtos precocemente, né? Avaliar as medidas ali de controle, né? A efetividade dessas medidas, e com base nas informações coletadas, as autoridades de saúde podem tomar ali as medidas para controlar a disseminação dessas doenças, como campanhas de vacinação, tratamento de casos, isolamento de pacientes. E aqui, como exemplos, né, de aplicação, a gente tem as redes de unidades sentinelas, que constituem a base para a vigilância epidemiológica da influenza, que são unidades sentinelas que monitoram os casos de influenza, né, de gripe, para identificar o início da sazonalidade, os vírus circulantes, a gravidade da doença, né? A gente tem também aqui a questão do monitoramento e detecção precoce de surtos e diarreias. Então, as unidades sentinelas monitoram também os casos de diarreia para identificar surtos causados, né, por agentes infecciosos, como bactérias e vírus. Essas unidades também podem ser acionadas para monitorar doenças emergentes, né, como a Covid-19, para acompanhar a evolução da doença, avaliar a efetividade das medidas. Então, o termo sentinela, né, remete à ideia de vigilância, de alerta. Isso ajuda você a entender o papel, né, dessas unidades sentinelas. A lista de doenças que são notificadas por essas unidades sentinelas, nós vamos encontrar lá na portaria número 5 de consolidação, tá? A lista nacional geral para o país, a gente encontra na portaria número 4 de consolidação, mas dessas unidades aqui sentinelas é na portaria número 5 de consolidação de 2017. Vamos entender um pouquinho essa questão das portarias, né? O que a gente encontra na portaria número 4 e o que a gente encontra na portaria número 5. Então, lá na portaria número 4 de consolidação, a gente vai encontrar os conceitos da portaria número 204 de 2016. Essa portaria, pessoal, ela é bastante antiga, né? É a primeira portaria que a gente teve instituindo a lista ali nacional de notificação compulsória.
A lista que está nessa portaria de 2016 está desatualizada, obviamente, mas essa portaria, ela ainda é aproveitada, né? Os conceitos dela são mantidos, porque nela a gente vai ter a definição do que é uma notificação compulsória, quais os tipos de notificação, o que é uma autoridade sanitária, o que é uma epizootia, o que é um agravo, né? Então a gente vai ter ali conceitos básicos que até hoje são utilizados e que inclusive despencam nas provas, tá? Então dentro da portaria número 4 de consolidação, os conceitos dessa portaria de 2016 são mantidos, tá? Continuam lá, porque a gente ainda tem, inclusive, isso sendo aplicado na prática. A gente vai ter lá também a lista nacional de notificação compulsória, que atualmente foi modificada pela portaria 3.148 de 2024. Então, dentro da portaria número 4 de consolidação do SUS, a gente vai encontrar ali a lista, né, de notificação mais atual. Nós temos também lá sobre a notificação compulsória da violência contra a mulher, onde nós tivemos também mudanças em 2004, com a portaria 2.406. Nós vamos ter também a relação das epizootias, que são de notificação compulsória, e as suas diretrizes. Temos, como eu falei para vocês, a lista nacional de notificação compulsória, que vai estar lá no anexo 1. A gente tem o anexo 2, com a ficha de notificação de violência contra a mulher, e o anexo 3, com as doenças de notificação em animais, tá? Então, tudo isso a gente encontra na portaria número 4 de consolidação do SUS. Aqui eu trouxe, inclusive, alguns exemplos só para mostrar para vocês como aparece lá na portaria, mas a gente vai estudar isso aqui depois, tá? Com aulas específicas, tá? Aqui é só para vocês verem como funciona, tá? Então, aqui, ó, é a lista de notificação compulsória nacional que está lá dentro da portaria número 4 de consolidação. E ela já traz aqui a última atualização, como eu falei para vocês, que veio da portaria 3.148, aqui, ó, de 6 de fevereiro de 2024, tá? Eu tô falando com base na data de hoje que eu estou gravando essa aula. Pode ser que você assista essa aula no momento em que já teve depois mudanças. Essa alteração aqui de 2024 trouxe a inclusão das infecções causadas pelo HTLV, tá? Dentro da lista de notificação compulsória, tá? Então aqui é só para vocês mostrarem essa lista gigante, isso aqui é só uma parte dela, só o comecinho, mas ela é bem grande e a gente já explora isso aqui também em aulas. Lá também, como eu falei para vocês, a gente tem no anexo 2 a ficha de notificação compulsória de violência contra a mulher. Então a gente tem a ficha específica, né, utilizada para essa finalidade e também para outras violências interpessoais. Então aqui é um pedacinho da ficha só para você ver. A gente tem também lá no anexo 3 as doenças ou agravos que serão notificados, né, que acontecem em animais. Então, dentro da portaria número 4 de consolidação, é isso que a gente tem. Como eu falei para vocês, lá na portaria número 5 de consolidação, a gente vai ter a relação de doenças que serão notificadas pelas unidades sentinelas, né? Então, aqui a gente tem a questão das unidades sentinelas, a gente vai ter lá a lista nacional de doenças e agravos, né, a serem monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes. Então aqui a gente tem o anexo com essa lista que eu falei para vocês das doenças notificadas pelas unidades sentinelas. Então, pessoal, nós tivemos aqui mais uma super aula, né, sobre doenças de notificação compulsória e a gente vai continuar depois do estudo desse tema com mais conteúdos para você, porque a gente quer o quê? A gente quer a aprovação, né? Então a gente vai sempre seguindo aqui em frente, tá bom? Como eu falei para vocês, essa aula depois vai lá para o nosso site, para os alunos do nosso curso Em Frente aos Concursos, né? Nosso curso completinho lá com todas as minhas aulas. As aulas são semanais, então toda semana você vai ter novas aulas dentro da plataforma. E o slide dessa aula também está lá disponível para os nossos alunos, tá bom? Então acesse o nosso site, conheça também os nossos materiais. Tem o e-book lá também já sobre notificação compulsória, completíssimo, com tudo que você precisa estudar sobre este tema, tá bom? Então acesse o site emfrenteenfermagem.com.br. Lembre-se que o link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e já se inscreve no canal para não perder as próximas, hein? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.